Vamos agora a exemplos onde nós podemos utilizar a definição da lei de Gauss para cálculo do campo elétrico no entorno dessa distribuição de cargas. E começaremos então pela carga pontual. Então vamos considerar de início uma carga pontual positiva localizada na origem do nosso sistema de coordenadas. Então vamos definir aqui o nosso sistema de coordenadas com coordenadas x, y e z. Então nós temos nessa posição, centrado na origem, a carga pontual e nós queremos saber qual é o valor da densidade de fluxo elétrico D ou da intensidade de campo elétrico E a uma certa distância dessa carga. Nós já sabemos como calcular isso através da lei de Coulomb. Basta calcularmos 1 sobre 4πε0, valor da carga, dividido pelo módulo do vetor distância ao cubo, multiplicando pelo vetor distância. Mas, algo que se pode dizer nessa situação é o seguinte: nós já sabemos, e isso é uma condição necessária para a aplicação da lei de Gauss, nós sabemos qual é a orientação do campo elétrico no entorno dessa carga pontual. E o campo elétrico, se a carga for positiva, aponta para fora com uma simetria esférica. Então nós já sabemos qual é a característica do campo elétrico nessa situação, produzido pela carga pontual. Se a carga for negativa, menos que, o campo elétrico aponta na direção da carga, então apontando na direção aqui da origem do nosso sistema de coordenadas. Então, essa distribuição de cargas, ou essa carga pontual, satisfaz a simetria de distribuição e nós temos conhecimento prévio da direção do campo elétrico. O segundo passo do nosso roteiro é definição de uma superfície fechada que passa pelo ponto onde nós queremos calcular o campo. Essa superfície tem um nome e se chama superfície gaussiana. Nós podemos definir qualquer superfície fechada passando por esse ponto, que o resultado do cálculo do fluxo elétrico vai ser sempre igual a Q, igual à carga contida nessa superfície. Então não interessa a superfície que nós escolhermos, mas nós vamos escolher superfícies que sejam mais adequadas ao cálculo. Nesse caso, sabendo que o campo elétrico nesse ponto do espaço tem direção que aponta para fora, sabemos que D, não sabemos qual é o seu módulo, mas sabemos que ele tem um módulo e que ele tem a direção do vetor unitário AR de coordenadas esféricas. Então isso significa que o campo elétrico produzido no entorno dessa carga pontual mais Q tem uma simetria esférica. E a superfície gaussiana que passa por esse ponto, que vai ser utilizada para cálculo do campo, será uma esfera. Então, aqui nós desenhamos uma esfera que passa por esse ponto. Tá? Essa esfera tem em toda a sua superfície, desde que essa distância aqui seja mantida constante, né? Temos uma esfera aqui, ao longo de toda a sua superfície ela tem o mesmo valor de campo elétrico. Um campo elétrico cuja densidade de fluxo elétrico é dr na direção AR. Então essa vai ser uma das vantagens na escolha desse tipo de superfície. Essa vai ser a nossa superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana tem um fluxo elétrico que passa através dela. E essa definição dessa igualdade entre fluxo e carga, o fluxo é igual à carga total no interior da superfície. Essa definição, que é da lei de Gauss, vai ser utilizada agora para cálculo desse dr, que é a variável, que é aquilo que nos interessa. De que forma?
Aqui temos um problema. O problema é o seguinte: D está dentro dessa integral. E do lado direito, então, nós temos o divergente do dV, que é igual a carga total, num caso de distribuição qualquer, né? A questão é a seguinte: do lado direito nós já sabemos qual é a carga total, não precisamos calcular, é mais que. Mas do lado esquerdo nós precisamos calcular. Então, a escolha do ds da superfície gaussiana requer que nós tenhamos um d na mesma direção do ds ou ortogonal ao ds de tal maneira que o produto escalar seja máximo ou seja nulo. Essa então é uma das questões centrais da utilização da lei de Gauss. Então, do lado esquerdo aqui nós sabemos que d escalar ds precisa ser calculado, nós precisamos definir como isso acontece, mas do lado direito nós já temos a resposta, não precisamos fazer nenhum cálculo. Tá? Então, a questão é como calcular d. Como calcular d se nós sabemos somente a sua direção, mas não sabemos o seu módulo. Aqui então entra uma questão importante, que é o seguinte: o ds definido dessa maneira, o ds aqui em coordenadas esféricas, define um elemento diferencial de superfície. Então aqui nós temos um ds, e esse ds vai entrar nos cálculos de maneira a facilitar. De que forma? Calculando essa integral de superfície fechada d escalar ds, nós teremos o seguinte: d é um dr, que nós não sabemos qual o valor, que aponta na direção a r. E aqui nós temos o produto escalar com o ds de coordenadas esféricas, que representa a superfície esférica, que é r ao quadrado seno θ de θ de φ na direção a r. Então, nessa situação, nós temos um produto escalar máximo. A superfície foi escolhida de tal maneira ao ds ter a mesma direção do d. Poderíamos ter traçado em torno dessa carga pontual um cubo? Poderíamos. O cálculo do fluxo seria muito mais complicado e seria muito difícil calcular o valor exato nesse ponto, né? Teríamos uma dificuldade maior. Seria possível traçarmos um cilindro? Seria, mas seria muito difícil calcular o campo. A escolha da esfera se dá justamente em função da simetria, do conhecimento prévio da direção do campo elétrico. Nesse caso, densidade de fluxo elétrico, porque D é igual a ε0 vezes E. Então, o resultado dessa integral é dr, r ao quadrado, seno θ, de θ, de φ, onde θ varia de 0 a 180 graus, π radianos, e φ varia de 0 a 360 graus, 2 π radianos. Outra questão importante é a seguinte: dr, dado uma distância r da carga pontual, é constante ao longo de toda a superfície. Então, o que acontece é que dr e r ao quadrado saem da integral. Então, dr, r ao quadrado. Dentro da integral nós temos uma integral de seno θ, que é menos cosseno de 0 a π. E essa integral do dφ é um valor igual a φ de 0 a 2π. Então aqui o resultado dessa primeira integral, desse menos cosseno θ de 0 a π, tem um valor que é 1, porque o cosseno de π é menos 1. Então aqui menos com menos fica mais, menos com menos daqui fica mais, cosseno de 0 também é 1. E aqui o resultado dessa outra parcela é 2π. Então surge que integral de d
escalar ds ao longo da superfície fechada é dr 4πr ao quadrado. Vejam que interessante esse número, porque 4πr ao quadrado nada mais é do que a área da superfície esférica. Então a área da superfície esférica aparece explicitamente aqui. Isso é igual, como nós já vimos, à carga total contida no interior da superfície gaussiana, que é mais que é o valor da nossa carga pontual aqui. Então isso é igual a mais que. Com isso nós conseguimos isolar a nossa variável de interesse, a magnitude, o módulo da densidade de fluxo elétrico dr é o valor da carga mais que sobre 4πr ao quadrado, o que significa dizer que D, escrito na forma vetorial, é mais que sobre 4πr ao quadrado na direção AR, coulomb por metro quadrado. Então esse é o valor da densidade de fluxo elétrico produzido pela carga pontual. E ainda nós podemos, dado D igual a ε0 vezes a intensidade do campo, nós podemos simplesmente dividir D por ε0, nós chegamos ao valor da intensidade de campo elétrico, que é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado na direção AR, volt por metro. Então nós chegamos por um caminho alternativo, usando a definição da lei de Gauss, e chegamos àquela nossa expressão já conhecida de campo elétrico produzido por uma carga pontual. Chegamos àquela mesma expressão que é proporcional à carga, dividido por um termo constante 4πε0, e o decaimento em função de 1 sobre R ao quadrado do campo. Por que isso? Qual o significado disso? Vamos voltar aqui. Nesse caso da carga pontual, não interessa a superfície escolhida. Nós podemos escolher uma superfície gaussiana com qualquer raio. O fluxo elétrico será sempre igual a mais que. O que acontece é que quando nós duplicamos o raio, a área da superfície esférica aumenta 4 vezes, porque a área da superfície esférica é relacionada com o raio ao quadrado. E como a área aumenta e o fluxo não aumentou, a carga não aumentou, acontece então um decaimento 1 sobre R ao quadrado na quantidade de linhas de campo que passam essa superfície. Isso fica nítido, né? Se nós aumentarmos aqui mais e mais esse raio, nós vamos vendo uma diminuição das linhas de campo que passam através dessa área. Diminuição no sentido de intensidade de campo elétrico ou densidade de fluxo, mas o fluxo total permanece o mesmo. Esse é o significado da utilização, ou uma das aplicações da lei de Gauss. Partindo de distribuições simétricas de cargas, nós conseguimos chegar na definição da densidade de fluxo elétrico e na intensidade de campo elétrico dessa distribuição de cargas. Então, o que foi feito aqui foi basicamente seguir o procedimento que nós vimos antes. Conhecimento prévio da direção do campo, simetria da carga, da distribuição de cargas, traçar uma superfície gaussiana que engloba essa carga e que passa pelo ponto onde nós queremos calcular o campo, calcular o fluxo, calcular a carga total contida nessa superfície e, por fim, então, fazer esse cálculo aqui isolando esse dr, ou isolando o módulo da densidade de fluxo elétrico na integral e, então, depois simplificando aqui, isolando esse termo e chegando, então, à grandeza que nos interessa. Esse procedimento vale para qualquer situação. Isso eu quero mostrar para vocês ao longo dos próximos vídeos, mostrando várias aplicações onde o roteiro é igual,
Só muda então a simetria da distribuição de cargas. Então, como ficaria um gráfico mostrando como é o campo elétrico, a densidade de fluxo elétrico D, em função da distância dessa carga pontual? Então, traçando um gráfico do módulo, o módulo DD em função da distância do raio, nós teremos o seguinte: se a queda é 1 sobre r ao quadrado, nós temos um caso singular quando r igual a zero, né? Se nós estivermos exatamente sobre a carga pontual, teremos uma densidade de fluxo elétrico infinito, né? É o esperado, porque pensando-se em carga pontual, nós estamos pensando em toda uma carga concentrada em um ponto infinitesimal. Na prática não é isso que acontece. Toda a carga pontual, se for olhada mais de perto, terá um certo tamanho, uma certa dimensão. Mas enfim, quando o raio então é zero, teríamos um campo infinito, né? Mas o decaimento então aqui é dado por Q sobre 4πr ao quadrado, tá? Em função do raio, então nós temos um módulo, um campo elétrico decaindo em função então dessa curva, né? Quanto mais longe nós estivermos da carga pontual, mais fraco é o campo. É o equivalente ao que ocorre, por exemplo, no campo gravitacional. Quanto mais longe também nós temos um decaimento em função de r ao quadrado. Espero que vocês tenham compreendido esse cálculo, esse roteiro, e vamos aplicar essa lei de Gauss para outros cálculos de campos.